sempre discute aí, nesses últimos anos, que é o problema da distância do CAL com os alunos. Houve uma desorganização da gestão, tanto, inclusive para tocar tudo isso, as avaliações de curso, os problemas que a gente enfrenta, e a gente acredita que o principal motivo para tudo isso é isso que o Maurício falou, foi a ausência de um programa, né? A gestão, inclusive a gestão não estava unida ao redor de um programa. E o que significa isso? Ao redor de um programa que, primeiro, identifique os problemas que a gente enfrenta aqui no Instituto, e eu vou assinalar alguns deles, e depois encaminhe ações para isso. A gente acha que é importante... Mais longe. A gente salienta a importância de um programa, que a gente acha que, partindo de um programa que a gente consegue se organizar melhor para o ano inteiro. Então, pensar calendário para o ano inteiro, pensar que ações nós vamos tocar, e a partir daí, como a gente vai se organizar a partir disso, né? E aí, apresentando um programa que a gente construiu aí, a gente acha coisas que a gente vê no IEL, né? Temos, enfim, uma cota de impressão que é baixíssima, a quantidade da cota de impressão ali na informática, computadores da informática que travam direto. A gente até brincou um pouco na carta programa de que a gente, entrando no computador da informática, aquilo ali anda 1 km por hora, quando a gente vai imprimir um trabalho leva mais um tempão. Isso porque um funcionário do setor de informática do IEL saiu e não houve contratação de funcionário. Uma coisa simples, como por exemplo, internet na biblioteca, instalar, enfim, uma coisa simples como instalação de wireless, né, na biblioteca, isso aí não há. Em parte também por esse problema de contratação de funcionário e pela direção não pensar nisso, né? As avaliações de curso, em que as avaliações de curso, na maioria das vezes, se tornam mais lamentações nossas do que a gente ir para as avaliações de curso unido, com proposta para coordenação. As propostas de disciplinas eletivas, que a gente organizou várias esse ano, com abaixo-assinado e etc., e que, muito provavelmente, a grande parte delas não irá entrar no catálogo, porque falta professores aqui no IEL, faltam professores no CEL, por exemplo, em que, ano passado, no começo desse ano, a gente fazia, por exemplo, francês 1, francês 2, numa sala com 30 pessoas. E aí as propostas, vou entrar bem rapidamente, meu tempo está acabando, propostas para isso. Não, outra coisa. Gente, falta 30 segundos aqui para minha fala acabar. As propostas, bom, espero, quem não pegou a carta programa, tem mais aqui, tem todas as propostas, mas eu queria só tocar num ponto que o Maurício também tocou, que é com relação aos membros da chapa. Salientar que aqui todos os membros da chapa participaram, mesmo alguns, inclusive, mesmo não estando na gestão Apocalipse, participaram das reuniões ordinárias, das atividades que aconteceram no IEL o ano inteiro, de maneira permanente, de maneira cotidiana. É isso. Tá. Bom, agora vamos passar para... A gente vai fazer 3 rodadas de perguntas de uma chapa para outra. A gente vai ter 1 minuto para perguntar cada chapa, 3 minutos para responder a outra chapa, 2 minutos de réplica e 2 de tréplica. Bom, vamos lá. Olá, eu sou Wesley, letras de urna 011.
Eu estava lendo a carta-programa da outra chapa. Quantos minutos são? Desculpa. 1 minuto. Estava lendo a carta-programa da outra chapa e algumas propostas me interessaram, principalmente as relacionadas à extensão. A nossa chapa também considera a extensão uma coisa muito importante, muito negligenciada aqui no IEL. E a minha pergunta é: como vocês pretendem fazer toda essa botar em prática todas essas propostas de extensão? São quantos minutos? 3? Bom, me apresentar, eu sou o Diogo, sou da Letras Noturno e sou da Chapa Calmaria. A gente pensou numa pauta de extensão, como o Wesley disse, que chamasse mais a atenção do estudante para esse assunto que é importante ser tratado não só aqui no IEL, mas na Unicamp como um todo, né? A Mari já deu o pontapé para dizer que se a gente não toca essa pauta, os órgãos deliberativos aqui, as direções de cada unidade e até mesmo a reitoria propõem pautas de extensão que muitas das vezes a gente vê que não dialogam, né? Não dialogam, não buscam dialogar com o estudante. Eu acho que a pauta de extensão é uma das que toca, na minha opinião, na opinião da chapa também, um projeto mais cultural, né? Uma cara que dê um projeto, uma pauta do programa de qualquer chapa que dispute qualquer entidade aqui da Unicamp, que paute mais esse debate cultural, que traga o estudante para fazer para atividades recreativas, né? E também engajadas, né? O cultural está aí associado ao político, né? E, por exemplo, a gente, ao pensar um curso de Libras aqui do IEL, faz todo sentido, né? O IEL, um instituto, né, que é voltado para formar profissionais da linguagem, alguns que vão ser pesquisadores, mas alguns também que vão dar aula, né? Tanto na rede pública quanto na rede particular de ensino, né? E não raras vezes eu já ouvi alguns colegas dizerem: pô, Diogo, eu estava na sala de aula e encontrei um aluno ou uma aluna que eram surdos, né, e não soube o que fazer, não sabia o que fazer com relação a isso. E aí, né? Qual que é o repertório que o estudante do IEL hoje tem na grade curricular do curso, seja de letras, de linguística, né? E Pipa já está me apressando aqui para a gente dizer como é que a gente vai fazer. É importante a gente pautar isso, mas explicar qual é a importância dessa pauta, também já dá um pontapé para dizer como é que a gente vai fazer. Porque se a gente pensa nisso, a gente consegue avançar e pensar, por exemplo, em trazer professores que já, na faculdade de educação, existem professores que pautam esse assunto da Libras como uma acessibilidade. A gente pode trazer alunos que tenham acúmulo nessa área, ali na educação, para trazerem aqui para o IEL uma pauta já com debate político colocado de que tem que ser uma extensão pública, né? E oferecer isso para o estudante do IEL, de uma maneira engajada, fazer com que o estudante, convencer o estudante, disputar a consciência do estudante, inclusive no programa da extensão com relação a essa pauta, para que ele se engaje e entenda que isso é importante para a sua formação. O MTST e o MST são grupos, movimentos sociais que, assim como o movimento estudantil, também tocam luta, bastante luta, né? O movimento estudantil é parte do movimento social. A gente acha que tem que trazer esses grupos para trazer muito mais a consciência que está de fora, né? Movimentos que sempre estão em luta por direito de moradia no perímetro urbano e de moradia no campo também, né? Então a gente acha que isso também tem que ser pautado. Grupos populares como Jongo, Folia de Reis, fazem parte da cultura popular, portanto tem que ter voz aqui no IEL. A gente chamar esses grupos para darem palestras aqui, é por isso que a gente também precisa pensar em financiamento. A gente precisa pensar em financiamento para trazer esses grupos para cá, eles trazerem essas pautas para serem discutidas aqui, eles também têm que ter um retorno financeiro, né? Ou alguma maneira que a gente possa pensar de que a gente consiga pautar esses assuntos aqui. É mais ou menos isso. A galera já me mudou. É isso aí. Então, a gente também considera a questão do curso de letras importante, não só pela própria formação do professor, né?
Hoje você vê um despreparo dos professores para lidar com pessoas deficientes. Mas o que acontece? Infelizmente as coisas não tendem para o ideal, assim. E diversas vezes durante o ano, nesse meu ano na gestão, muitas pessoas acompanharam de perto. A gente conversou com o Eric, né? Não sei se ele está aqui. A gente conversou com o Eric, que ele faz Libras, né? A área de estudo dele, sobre a possibilidade de ele ministrar um curso sobre isso. E o que acontece? Primeiro você se depara com a burocracia, né? Ele ia ter que falar com o professor, para o professor abrir essa matéria para ele não iria receber nada por isso, né? Ia ter que, assim, perder o tempo dele fazendo isso sem ganhar nada com isso. Aí a gente entra na questão principal, que atrapalha mais do que a burocracia, mas que está ligada com a burocracia, que é a questão do financiamento mesmo. Por quê? Você vai pedir dinheiro para a diretoria, porque o repasse você não tem. O repasse você não tem porque a gestão não está regularizada, e a gestão não está regularizada porque você não tem o dinheiro para contratar todos os serviços que a reitoria exige que você contrate. Você não tem dinheiro para contratar um contador, por exemplo, um advogado. E então acaba sendo um ciclo sem saída que a própria reitoria, através da diretoria, impõe para o centro acadêmico. Principalmente quando o centro acadêmico não está de acordo com algumas atitudes da diretoria, como, por exemplo, vigiar vocês nas festas. E foi uma coisa que pediram pra gente. Então, a ideia é fantástica, mas ela só daria certo com a mobilização em massa dos alunos. Pois só o diálogo nesse caso, não deu certo durante todo esse ano. E vocês, inclusive, sentiram um desfalque por causa disso. A primeira coisa é a questão do financiamento. É claro, uma das primeiras discussões que a gente teve foi regularizar o CAL. Porque regularizando o CAL e tentando dialogar com a direção, existe uma possibilidade maior de a gente ter o financiamento. É claro que o financiamento fica muito mais fácil propor qualquer tipo de curso, de extensão e viabilizar as atividades que a gente pretende propor no CAL. Agora, a gente não pode deixar ficar só nisso. E a gente já vem conversando sobre isso e existem sim alternativas. Por exemplo, conversar com os alunos da Fono, porque eu não sei se aqui todo mundo sabe, mas o pessoal da Fono, no centro acadêmico deles, eles disponibilizam o curso de Libras. Se a gente conseguir dialogar com o pessoal da Fono, que está aqui sempre, segunda de manhã, eles estão sempre aqui, eles frequentam o nosso curso e ninguém nunca parou para ir conversar com o centro acadêmico deles. Primeira coisa, eles têm curso de Libras, se a gente conseguir uma parceria, a gente também tem um curso de Libras automaticamente. A gente queria reativar o cursinho Machado de Assis, que era um cursinho popular aqui. A gente precisaria do espaço físico do IEL, seria um cursinho em que os alunos dariam aula para a comunidade carente. Seria um cursinho pequeno? Seria, mas seria uma experiência dos alunos já em sala de aula e a gente precisa do espaço físico do IEL. Outra coisa são as aulas para os estrangeiros. A gente depende única e exclusivamente do interesse dos alunos aqui quererem dar aula para os estrangeiros de português ou de outros idiomas. Não é uma questão que depende de financiamento, de dinheiro, de nada disso. É de questão de boa vontade e sentar e conversar e expor isso aos alunos. Outra coisa é que a gente já conversou com alguns alunos, ex-alunos aqui, que se disponibilizaram para oferecer oficinas e tudo gratuitamente aqui no IEL. A gente só precisa do espaço. A gente tem a CAD, a gente tem o CAL, então todas essas propostas que a gente colocou não foram colocadas à toa. Elas foram colocadas porque a gente pensou na viabilidade de toda e cada um